Falar de um outro assunto, porque a Marinha puniu um militar reformado. O que é um militar reformado? É um militar que está aposentado, que foi afastado. E ele foi punido por quê? Porque ele deu uma entrevista ao programa da Miriam Leitão, aqui na Globo News. Miriam, queria que você contasse essa história. Eu acompanhei na sua coluna, li, fiquei muito impressionada com 2 pesos e 2 medidas, né, em relação à atitude da Marinha, e queria que você explicasse aí o que aconteceu. Não, foi impressionante esse caso, porque é um processo kafkiano. Porque para os militares é o seguinte, se você está na ativa, tem o regramento, você não pode dar opinião política, não pode se manifestar de nenhuma forma, não pode se participar de política de forma nenhuma. Se você é da reserva remunerada, significa que você pode vir a ser convocado. Tem alguns limites, mas o reformado está completamente afastado, ele não voltará para as forças. Então, ele não está coberto. Isso é o que diz o Estatuto Militar de 1983. Ele não está coberto, ele tem completa liberdade de opinião política. E o que fez a Marinha? A Marinha puniu com um processo administrativo disciplinar o contra-almirante Antônio Nigro, que eu entrevistei no meu programa, e puniu exatamente pelo que ele disse no meu programa. Disse o seguinte, o que ele falou, uma frase que ele falou, Leilane, muito interessante, que eu até chamei aqui quando eu vim, é que ninguém entra nas academias militares ou na escola naval para ser fiscal de eleição. E realmente, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Né? Depois ele falou, eu perguntei sobre a politização das Forças Armadas, ele falou que está tendo uma partidarização. Eu acho que esse caso mostra a partidarização, prova exatamente o que ele estava dizendo. Porque o contra-almirante Nigro falou desse risco da partidarização, e isso está provado nesse caso, porque ele, que não é alcançável pelo processo militar, passou por essa punição, porque dentro da mentalidade dos militares, passar por um processo desse é uma punição clara. Mas nada fez contra, por exemplo, o Exército, nada fez contra, por exemplo, o coronel Ricardo Santana, que fez postagens contra candidatos, fez postagem a favor de Bolsonaro, e contra a urna eletrônica, mais importante, sendo e continua sendo diretor da divisão de segurança cibernética da Ativa. Então, o da Ativa mesmo o Pazuello, né? É o mesmo Pazuello. O Pazuello não situação, subiu no palanque. Subiu no palanque. Então, o Exército nada fez contra o Pazuello. Colocou em segredo de 100 anos o processo lá. Nada fez contra esse coronel, porque o coronel permanece na divisão, pelo menos, eu perguntei, o Exército não respondeu, mas eu vi no LinkedIn dele que ele permanece como chefe da divisão de segurança cibernética. Eles são da Ativa. Eles são alcançáveis pelo regramento militar. Eles não fizeram nada com eles. Agora, o contra-almirante que deu entrevista para mim e que está reformado, ele foi punido. Então não faz sentido nenhum. E ele falou alguma mentira? E ele não falou nenhuma mentira, né? Exato. Então, assim, Agora, eu achei bonito que ele falou, eu me senti constrangido, mas não me senti humilhado, né? Exatamente. Foi bonito falou isso. Ele me escreveu uma carta contando toda essa história e ele disse também que ele ressaltou que no dia da democracia, que foi o dia 15 de setembro, ele foi punido. Então, ele disse que queria dar transparência ao caso pelo respeito aos veteranos, que isso aí pode ser um precedente ruim para os veteranos, né? E também pelo princípio da transparência. Ele quer informar o povo brasileiro o que está acontecendo. Quai, seu app de vídeos curtos.